Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós hoje estamos aqui para falar sobre o livro de Miqueias, o capítulo 7 do livro de Miqueias. É um momento de finalizar esse livro e nós temos muita coisa que nós aprendemos com esse livro, né? E a gente queria participar um pouco isso com os irmãos, né? Então, eu gostaria nesse momento de agradecer por essa oportunidade de estar falando com vocês e de poder transmitir um pouquinho daquilo que eu aprendi com a mensagem tão, tão importante, tão bonita deste livro. Então eu espero que vocês tenham também o privilégio de aproveitar um pouco esses momentos devocionais. Que Deus abençoe a todos. Nós estávamos estudando aí os primeiros capítulos do livro de Miqueias. Nós estamos chegando hoje no último capítulo e que fala um pouquinho da esperança que o profeta tem, mesmo com toda a dificuldade que ele viveu naquele período, com toda aquela transição de pessoas, de comportamento da sociedade como um todo. E nós vemos assim um momento em que ele para, ele procura Deus, e aí nasce essa esperança, né? que aparece de um momento de desespero. E nós vemos isso nas nossas vidas também hoje, né? Os momentos em que Deus nos prepara e que Ele nos permite observar as suas ações e ao mesmo tempo sobreviver às coisas tão ruins que têm acontecido nas nossas vidas. O texto é de Miqueias, capítulo 7. Um pouquinho da história, está revivendo já essa história, dizendo que Miqueias era um profeta menor, chamado de profeta menor do Velho Testamento, e que o seu reinado foi no período do rei Jotão, Acás e Ezequias. Foram os momentos em que precederam o domínio assírio, né? O domínio assírio sobre o povo de Israel. Quem que dominava o mundo, né, naquela época? Né? Naquela época, a grande potência mundial e ameaça para o povo de Israel era a Assíria. E nós vemos que ele viveu momentos de sucessivos reis, né, da Síria. Talvez um dos mais importantes, ou que mais trouxe desgraça ao povo de Israel, talvez tenha sido esse último Senaqueribe, que era um rei muito mau, muito de ter atitudes muito sangrentas, né? Eram guerras muito sangrentas, muito de sofrimento do povo. De onde surgiu o profeta? O profeta era natural do Reino do Sul. Lembro que em Israel existiam dois reinos, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul. E cuja capital era Jerusalém. Essa cidade onde ele nasceu era próxima de Jerusalém, estava aí uns 40 quilômetros de Jerusalém. E o que chama a atenção é que era uma cidade de fronteira, né? E alguns escritores chamam de terra de ninguém, né? Porque era muitas as vezes que essa cidade, essa fronteira foi assolada em função das investidas dos povos vizinhos tentando aí atingir a terra de Israel. E essas investidas foram de vários povos. Nós tivemos filisteus, egípcios e os próprios assírios, né? Estiveram também criando esse momento de sofrimento nessa região de onde era natural o nosso profeta. Israel era um país desejado pelos seus vizinhos. E por que isso? Né? Porque ele passou a controlar o comércio entre o interior de Israel e o porto de Elat, ou seja, as coisas começaram a passar por Judá, pelo Reino do Sul. E o que aconteceu foi o seguinte, que essa prosperidade trouxe muita riqueza
e concentrou essa riqueza nas mãos de alguns privilegiados. E as injustiças sociais começaram, e é exatamente isso que leva o profeta a identificar esses problemas e trazer isso à memória do povo, tentando, né, minar essas atitudes através da sua fala. E a gente percebe que esse mundo que ele está vivendo é um mundo em revolução, um mundo em constante revolução, um mundo em constante modificação. Miqueias pregou tanto para o Reino do Norte como para o Reino do Sul. Lembrando que no Reino do Norte, o profeta mais ou menos contemporâneo com Miqueias é o profeta Isaías. Outra coisa que vale a pena a gente relembrar é como é que estava o povo, né? O povo, para quem Miqueias profetizou, ele era um povo profundamente religioso, ele tinha a sua essência religiosa, né? Era um povo que cumpria cumpria as cerimônias, os rituais espirituais. Eles tinham uma confiança muito grande de que bastava essa participação nas cerimônias para que eles fossem purificados, eles estivessem de novo merecendo a graça de Deus, enfim. E não passava pela mente desse povo que era importante a forma como eles se comportavam fora do templo, né? Ou seja, eles tinham uma atitude religiosa dentro do templo, mas fora do templo eles eram impiedosos, né? Isso realmente perturbava muito Miqueias. Miqueias declarou aí que, talvez seja o texto auge da mensagem dele, né? Que está lá no capítulo 6, no verso 8, em que ele diz assim que o Senhor pede do homem, né? Que ele pratique a justiça, ames a beneficência, a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Bastava cumprir esse ritual. Esse ritual era o mais importante. Não era tão importante o participar do cerimonial, que para eles era uma coisa histórica, mas sim que eles tivessem a prática da justiça, o amor, a beneficência e o andar humildemente com Deus. Essa é a frase central desse livro. E é isso que importa, e é isso que a gente tem que ficar em mente quando a gente fala do profeta Miqueias, né? Qual é o assunto do capítulo 7? Bom, a gente viu todos os capítulos aí, e a gente viu que desde o início do livro, né, a gente vê que o afastamento de Deus, o afastamento do povo em relação aos propósitos que Deus tinha estabelecido para o povo, tem reflexo diretamente na atitude de algumas pessoas em relação ao próximo, né? E a gente já viu aí que o domínio aí generalizado da maldade, né? Esse capítulo fala muito disso, né? Ele mostra o desespero do profeta percebendo a generalização da maldade nesses primeiros versículos do capítulo. Depois o profeta, ele nesse mesmo capítulo, ele vai demonstrar a confiança que ele tem em Deus, né? E revela algumas promessas de restauração para Israel. E a gente pode ver então que esse capítulo faz um resumo bem claro desse livro, né? Ele mostra nos primeiros 7 versículos a degradação generalizada do povo. Na metade do capítulo, ele fala da confiança inabalável que ele tem, o profeta, no Deus da promessa. E no final do capítulo, ele passa as exortações e as promessas de restauração para o povo, promessas vindas do próprio Deus. Mas o contexto é fácil de entender, né? O profeta ele começa a se queixar de viver em meio a um povo que amadurece rapidamente para a ruína, em meio ao qual muitas pessoas boas sofriam. Isso não é muito diferente de hoje, né? A questão de amadurecer rapidamente para a ruína. Parece que as coisas, quando ela tende
ficar generalizada, basta um start, basta um início, basta alguma coisa assim bem inofensiva para que se cresça. É como se o pecado, imaginando em forma de pecado, aquele pecado que de repente ele vai crescendo, crescendo, vira uma bola de neve que ninguém mais pode dominar. Então é mais ou menos assim que o profeta estava mostrando que o povo estava, né? Estava querendo chamar a atenção do povo para esse momento especial. Esse momento especial em que ele traz em evidência a degradação. Deixa isso bem claro. E depois ele mostra que, tendo confiança em Deus, olhando para Deus, esse Deus que fez a promessa de muitos anos de cuidar do seu povo, e que ele é fiel com relação a isso, nessa promessa, ele traz uma restauração para o povo. Então ele está dizendo isso, né? Que embora as coisas estavam caminhando muito rapidamente para a ruína, embora às vezes a gente percebe isso, tanto no nosso mundo atual, né? As coisas caminham rapidamente para a ruína, se não houver uma intervenção forte ali, daqueles que confiam em Deus, daqueles que ministram a palavra, ou daqueles que falam em nome do Senhor, essa coisa não tem fim. E essa coisa cresce muito rapidamente. Ou seja, o mal basta um start para que ele possa crescer em nossas vidas. E o profeta Miqueias quer chamar a atenção do povo para esse retorno a ouvir, a escutar o que Deus tem para o seu povo, o que Deus quer ministrar para o seu povo. Isso é realmente importante nesse livro. Depois algumas considerações aí da parte inicial, né, que eu acho que vale a pena a gente falar. Os homens não tinham consolo nem satisfação em suas próprias famílias, nem em seus parentes mais próximos. O que estava acontecendo naquela época? Imaginem, as pessoas maquinavam mal, os mais abastados, eles compravam os juízes, eles compravam as lideranças, eles compravam toda a liderança oficial do povo judeu naquela época, e de alguma forma, por corrupção, usando de meios estratégicos, eles criavam momentos para tirar do pobre até as suas próprias terras. A Bíblia fala aí nesse livro que até os filhos, né, eles ficavam sem terra e viravam escravos daqueles que maquinavam mal, ou seja, maquinavam e tinham a ganância por conseguir mais e obter mais riquezas, mais terras, e eles faziam isso, e isso estava tão enraizado que eles nem notavam que eles estavam errados, né? Esse que é o mais interessante. E como eles faziam na surdina da noite, assim que eles falavam ali naquele texto, no texto do capítulo 1, a gente percebe que na surdina da noite, né, quer dizer, era maquinado, era diligentemente criado um plano para que no dia seguinte pudesse ser realizado aquele plano. E a gente vê que houve participação da família, a família foi criada assim, os filhos foram criados assim, e toda a parentada pensava da mesma forma. E chegou a um ponto que ele não tinha mais, ele saiu para procurar se existia alguém, alguma pessoa ali que estava realmente pura e que pudesse resgatar. Aí ele compara com uma vinha, né, com um vinhedo que ele sai para colher a fruta e não tem mais nenhuma fruta na árvore, né, na videira. E ele mostra que estava ficando assim. Ou seja, ele saiu para procurar um justo, alguém com quem ele pudesse resgatar, para fortalecer aquilo que Deus queria para a vida do povo, e ele não encontrou ninguém. E a Bíblia nos fala aí nesse capítulo 7, nesses primeiros versículos, que nem nas famílias
ou seja, a degradação da família. A degradação da família. A partir desse momento, Deus resolve agir. Então é bom que se saiba disso, né? Deus não permitiu que a família se desintegrasse dessa forma. E Deus vai lá procurar trazer de volta o seu plano, o seu cuidado para com a família. E aí ele traz de volta a essência do que ele tinha para esse povo, a essência do que ele tem para nós. E ele resgata através do profeta, através de justiça e através da correção, que não tem jeito, teria que ter a correção, mas ele mostra através da sua fala e da sua maneira de agir com o povo, que ele se importa com a família. E que no momento em que as famílias estavam correndo perigo, ou seja, não existia mais nem na família alguém que eu pudesse confiar. Então vocês imaginam essa situação, né? Uma família em que você não tivesse apoio, ou que não pudesse contar, ou que não pudesse confiar mesmo no que se diz a segurança para manter a família estável, né? Manter a família nos propósitos de Deus. Eu não tinha nenhuma chance. O vinhedo estava sem fruto. O profeta também não viu nem segurança nem consolo, senão em olhar para Jeová, para Deus, e esperar no Deus da sua salvação. Ou seja, não tinha em quem confiar, o desespero era grande, a dificuldade era enorme, o povo estava passando por muita dificuldade, o povo já estava sofrendo demais. Existiam com certeza alguns religiosos, muitas pessoas ali que cuidavam dos cerimoniais, mas a mistura das coisas erradas, a mistura da corrupção, da ganância, de alguns da liderança, envolveu muitas famílias, degradou as famílias. E ele não tinha mais nenhuma segurança, nenhum consolo. E ele resolveu então olhar para Deus, simplesmente orar, olhar para Deus e buscar em Deus a misericórdia para que ele pudesse alcançar o povo, resgatar o povo. E aí, essa é a história desses primeiros versículos, né? Ele diz assim que a violência não está apenas no palácio, nos tribunais. A maldade não está apenas nas altas rodas da economia. A injustiça não está apenas nos mercados e no templo religioso. Ela está também dentro da família. O último refúgio da esperança está reduzido a pó. Reduziu-se a pó. Não tem mais o que fazer. Aí precisava realmente a manifestação do propósito de Deus naquele instante. E é por isso que Deus chama o profeta, né? E a gente percebe uma coisa também, que o desprezo e a violação dos deveres domésticos são um triste sintoma da corrupção universal. Ou seja, quando nós notamos que os deveres domésticos, o dever do filho, o direito do filho, o dever do pai, o direito do pai, o dever da mãe, o direito da mãe, são deveres domésticos que muitas vezes estão sendo violados nos dias de hoje. E foram violados naquela época. E aí a gente percebe que quando isso começa a acontecer, é inevitável uma corrupção universal. Corrupção em todos os sentidos. No sentido de obter vantagens para conseguir alguma coisa ilícita, como foi a história do povo de Israel no começo desse capítulo, mas também no sentido de corromper todas as atribuições conhecidas, declaradas na palavra de Deus, de deveres, direitos, de todos os participantes de uma família. Hoje a gente tem ouvido muito isso, né? Pessoas estão querendo seus direitos, e muitos são os que querem os seus direitos. Eu não sou contra isso, mas como cristão eu
eu consigo associar que para eu obter um direito, né, eu tenho os meus deveres e tenho que cumpri-los. E quando essa coisa não anda dessa forma, dentro da família principalmente, as coisas se degradam muito, muito rapidamente. Não precisa passar nem 2 gerações, viu, irmãos? É muito rápido. Na sua geração mesmo você já vai ver a dificuldade em se voltar a um caminho de fé, a um caminho espelhado na promessa de Deus. Basta alguns erros, algumas violações que nós permitimos na nossa família e isso degrada rapidamente. Não precisa de gerações para ver isso acontecer. Uma outra coisa aí nesse texto, que ele fala da degradação generalizada do povo, né? É que existe a apostasia e deslealdade. A gente vê no verso 2. Esqueceram, abandonaram o que Deus tinha instituído como povo, como povo escolhido de Deus, né? A deslealdade em função de você não cumprir com lealdade, né, o seu próximo. Isso estava acontecendo. Também a gente vê que existe a corrupção da liderança do povo, dando um exemplo ruim, dando um exemplo claro de que não existia punição, né? Porque os líderes estavam fazendo coisas erradas e eles não eram punidos. A degradação da liderança, né? Pessoas aí são as funções de liderança. Por exemplo, você tem um juiz e esse juiz ele julga com parcialidade, não usando a justiça, não usando o critério estabelecido pela lei daquele povo. Então realmente é a degradação das funções, né, da liderança. E aí o colapso das relações humanas e o colapso das relações familiares. Não teve jeito. O povo ficou destituído. As famílias ficaram destituídas. E toda essa relação homem e Deus, ela estava realmente longe dos caminhos que Deus tinha estabelecido. A sociedade contemporânea não é muito diferente, né, da decadente Judá. Hoje assistimos crimes bárbaros dentro da própria família. O lar deixou de ser um lugar de refúgio para ser uma arena de disputas. Os filhos não respeitam mais os pais. Infelizmente, isso aconteceu há 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos. E não vou falar que não tem precedentes isso que estava acontecendo, porque provavelmente já acontecia em outros povos. Mas no povo que se diz povo de Deus, esse cuidado deveria ser maior. Esse cuidado com a sua casa, com a minha casa, ele tem que ser intenso para que você não viva isso, não perceba isso ou tenha o privilégio de ter uma vida abençoada no sentido de não precisar conviver com esse tipo de coisa, né? O tipo de colapso generalizado das relações familiares. Então, como cristão, esse precedente é ruim, né? Então, há quase 3.000 anos atrás, hoje nós vemos de novo tudo isso acontecendo, né? Então, são histórias que dependem basicamente da sua relação e da sua fidelidade para com Deus. Na metade do capítulo a gente vê o profeta se levantando aí para mostrar ao povo, porque o povo ia ser levado cativo, ia voltar a ser escravo, e então eles sentiam assim, reviviam momentos em que eles já tinham sido dessa forma
escravizados, em que os povos cruéis muitas vezes riam, zombavam, e de toda sorte de impiedade isso acontecia nesses momentos, né? Então o povo ele busca não só por confiança, mas como um triunfo. Ele quer ver o povo de Israel, o seu povo sendo respeitado de novo. E aí o profeta mostra, né? Ele mostra que a dependência de Deus é fundamental, né? Para obter a libertação no momento certo. Tem um momento certo, o momento em que Deus vai agir de forma certa. E ele fala, lembre lá do Egito, né? Da forma como Deus abriu abriu o mar e permitiu que o povo se tornasse um povo liberto, tivesse a sua terra, né? Buscasse a sua terra e pudesse ser abençoado por Deus. Esse povo que viveu e viu tudo isso, ele estava sofrendo isso de novo, né? Estava sofrendo esse momento de castigo, de, de, de ação do Deus justo, mostrando que ele se importa com os seus filhos, ou seja, buscando manter a sua fiel justiça, para que o povo sentisse a necessidade de buscar a Deus. E aí algumas atitudes muito importantes que o profeta mostra e apresenta, e que eu queria destacar, né? O profeta olhou para Deus, em vez de olhar para as circunstâncias. Eu vou falar a verdade, quando de vez em quando a gente olha para as circunstâncias e confesso, é desanimador. Olha para as circunstâncias do nosso país hoje e você fica um pouco desanimado com tudo que está acontecendo no nosso povo, com todas as atitudes que nós vemos de todos os lados, da forma mais clara de se levar vantagem sobre qualquer coisa, não importa o que seja, não importa se é uma merenda da escolar, não importa se aquilo vai prejudicar outra pessoa, não me importa. O que importa é me dar bem, né? Esse é um conceito muito complicado hoje em dia. E aí se a gente olha para essas condições, a gente fica desanimado. A gente precisa olhar para Deus, olhar para cima, olhar para Deus. O profeta também ele procurou visualizar a restauração divina em vez de ficar olhando a sua queda. A restauração divina, o que seria isso, né? A gente lê isso na Bíblia e não atenta um pouco para isso. É o começar de novo, só que do jeito que Deus vai te abençoar. É o começar de novo do jeito que Deus já não está olhando mais para aquela tua queda. Aliás, Ele sabe por que você caiu. E Ele vai te fortalecer justamente nisso, para que você não caia de novo. É uma restauração que não tem jeito de ser melhor. É uma restauração vinda de Deus. Não tem o que mudar. Não tem o que melhorar. É o melhor que você pode ter. Então, quando a gente visualiza essa restauração divina, na nossa vida, a gente olha para Deus está agindo e está modificando a minha casa, a minha família, as pessoas que eu amo, que estão próximas a mim, como Deus está agindo, como Deus está mudando, como Deus está transformando vidas, eu posso crer que essa ação de Deus é o melhor que pode acontecer para a vida das pessoas e eu não vou mais, pelo menos Deus, não estará mais olhando para a queda. Nós não temos essa capacidade. A gente sempre, quando a gente olha uma pessoa sendo restaurada por Deus, a gente ainda fica lembrando das quedas que ela teve. Mas Deus não se lembra. Nem se lembra. Proclamou a justiça divina em vez de desculpar-se de seu pecado. A gente fica aí tentando justificar, né, o pecado, tentando de alguma forma justificar no sentido de não ser punido
Quando a gente tenta justificar alguma coisa, é no sentido de que o castigo não venha, não seja instituído. Porque a gente acha que o castigo vai deteriorar a nossa vida, vai estragar, vai piorar as nossas ações. Mas a justiça divina não é assim. Não? A justiça divina não é assim. A justiça divina é algo estabelecido pelo próprio Deus, que segue uma forma constante de agir, com justiça, com clareza, sem a necessidade de nos ouvir do pecado, porque o pecado ele conhece. Ele sabe o porquê, sabe o que estávamos vivendo, né? E ele declara isso, né? Que ele conhece os nossos corações. Mas o pecado tem consequências inevitáveis. Não fica encoberto aos olhos de Deus. O pecado é cometido principalmente contra Deus. A gente se engana muito, nos enganamos muito quando a gente pensa que a gente cometendo pecado, e aí a gente de alguma forma, a gente se restaurando aí, tentando corrigir aquilo que fizemos errado por nós mesmos, da forma como a gente entende que pode até corrigir, a gente esquece que o pecado é um artifício, é uma forma que Deus estabeleceu para que a gente notasse ou percebesse, através da nossa mente, que nos acusa, de que nós temos um compromisso maior com Deus. E o pecado, ele fere isso. O pecado causa essa separação. Então, quando a gente peca, a gente está cometendo algo contra Deus. Contra Deus. A confissão do pecado é o remédio da cura. É o remédio usado, né? Quando a gente confessa, a gente como se tivesse tomado um remédio, né? E o perdão é a própria consumação da cura, ou seja, estou livre. Estou livre desse pecado. Não estou livre das consequências, mas do pecado sim. Ele olhou para o julgamento de Deus sobre os seus inimigos, ao invés de viver achatado pelas suas afrontas, né? Ele olhou e viu que aqueles que zombavam, aqueles que usavam de escárnio, que criavam uma opressão para com o povo de Deus. Ele olhava para aquilo e ficava realmente arrebentado. As pessoas que amavam sua pátria, que amavam o povo de Israel mesmo, eles eram muito ligados à sua nação. E quando isso acontecia, eles ficavam muito afrontados, muito tristes, muito derrotados. Então ele olhou para o julgamento de Deus em relação àqueles que oprimiam o povo, né? Ao invés de olhar para as suas afrontas. Está vendo coisas que a gente pode fazer? A gente pode deixar de olhar para as circunstâncias, para o momento que a gente está vivendo, buscar a Deus. A gente pode imaginar que, mesmo quando caímos, a restauração divina, quando a gente chega na presença de Deus, ela é extraordinariamente diferente. E a gente não precisa mais ficar criando historinha para pedir desculpa pelo pecado, porque Deus nos conhece. E quando confessamos e quando obtemos o perdão, esse pecado já não existe mais. O pecado acabou. Tem que ficar sofrendo por ele. Vou sofrer as consequências do pecado, mas não pelo pecado. Não pelo pecado. A tristeza de alma muda. A alegria passa no coração, né? Miqueias olhou para a prosperidade permanente do seu povo, em vez de contemplar sua desolação temporária. Olha para vocês verem. E considerações do texto final, né? As promessas e exortações para Israel, né? O profeta apresentou de uma forma tão singular e conhecida que não fica difícil recitar, né?
Primeiro ele falou assim, Deus é o pastor do povo. Ele traz aquela história antiga lá do povo de Israel, que Deus controlava o seu povo com cajado, conduzia o povo para a justa herança, né? E que esse povo era separado numa parte da floresta, com férteis pastagens, né? E ele fala assim, deixa-os pastar em Bazã, em Gileade. Por quê? Porque essa área, né, essa região, é uma região de muito bom pasto, onde as ovelhas ficavam muito à vontade, cresciam sem nenhuma dificuldade e eram fortalecidas, né? Eram fortalecidas pela alimentação provida pela região. E aí é mais ou menos esse sentido também, né? Deus estava ali mostrando que o rebanho era a sua herança e que ele ia alimentar o seu coração, o seu espírito, para que eles pudessem de novo, como antigamente, estar sempre fortalecidos e de viver uma vida na presença do pastor. Isso é importante, viver uma vida na presença do pastor, que é Deus. Deus é o nosso libertador e é o libertador do seu povo. E ele mostra aqui, né, como saiu do Egito. Ali mostrarei as minhas maravilhas, né? Então, ele está lembrando o povo que ele pode fazer, né? Que ele vai tirar o povo da escravidão, que ele vai mudar essa história de novo, mas que teria um momento certo. Eu sempre gosto desse texto, quando ele fala assim que a gente tem que olhar para Deus para que Deus nos dê a libertação no momento certo. Existe um momento certo para a libertação. E esse momento é Deus que define, mas ele é o libertador. E ele fala também que Deus é o restaurador do povo, né? E aí ele fala umas coisas muito bonitas, esse versículo 18 e 19, que ele diz assim, quem é comparável a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esqueces a transgressão, né? Do remanescente da sua herança, tu que não permanecerá para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus é incomparável no seu ser, né? É incomparável. Deus é incomparável no seu perdão, porque ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele nem se lembra mais. Deus é absoluto em perdoar. Nós não conseguimos fazer isso, mas Deus faz. O perdão divino é completo, é justo e é condicional. E qual que é essa condição? Você tem que buscar a Deus e você tem que demonstrar de alguma forma, através da sua oração, através da sua vida, que você quer ter esse contato com Deus e quer estar na presença de Deus. Deus é o fiel cumpridor da aliança com o seu povo. E aí o profeta traz de novo à tona a história desse povo. É uma história sofrida, mas existe uma aliança feita lá com Abraão, existe uma aliança renovada com Jacó, existe uma aliança feita com Davi, e Deus faz essa aliança ser renovada com o povo de Israel no momento em que ele exerce o papel real do Deus de Israel. Ou seja, quando ele se pronuncia, quando ele manda alguém, quando ele relata o pecado e quando ele diz o caminho de como ele vai resgatar esse povo. Tudo isso a gente vê nesse livro lindo, forte, grandioso de Miqueias. Então, para a gente pensar, para a gente não ficar muito tempo hoje sobre esse livro, mas tentando trazer para nossa mente uma coisa que eu falei aí na primeira aula que eu passei para vocês. Diz assim, ó, atente para a sua vida. Afastamento de Deus não acontece da noite para o dia. Os malefícios de uma colheita sem Deus estender-se-á por gerações, até que pela misericórdia de Deus se levante um remanescente fiel. Então eu queria que você pensasse nisso.
O afastamento de Deus não acontece da noite para o dia. Ela vai acontecendo. É lento. Às vezes é lento. Os malefícios de uma colheita sem Deus é terrível. É terrível. São gerações que vão ser prejudicadas por ações que você deixou de realizar para conter e para mostrar o caminho de Deus para a sua casa, para a sua família. E a gente sabe que quando isso acontece, Deus ainda, na sua misericórdia, vai levantar o remanescente fiel, mas talvez você não veja. Se você não estiver na presença de Deus, talvez você não veja. Perceba o desespero aí do profeta, gente, ao sentir que não se podia confiar em ninguém, até a própria família estava envolvida nos golpes e artimanhas diligentemente maquinadas por muitos da comunidade de Israel. Olha o desespero. Dá uma olhada em volta. Vê se as famílias não estão caminhando para isso. Vê se você já não percebe um pouco de artimanha, de mal maquinado, planejado na comunidade onde você vive, na sua casa, na sua família. Essa história de corrupção tem seus exemplos cruéis no povo que foi escolhido para manifestar a glória e a misericórdia de Deus. Glória e misericórdia que foi demonstrada na atuação de Deus, mesmo com o afastamento do povo. Vale referenciar que o pecado e a transgressão do povo contra Deus teve suas consequências. Vidas estão em perigo. A ganância, a corrupção e algumas formas de opressão estão em alta nos nossos dias. O que você pode fazer para tentar diminuir a proliferação do mal? Deus vai agir. Deus promete agir. Deus, ele se manifesta principalmente quando nós nos colocamos na presença dele. Ele vai mudar a história desse nosso país, a gente sabe disso. Mas nós, como cristãos, nós temos que nos posicionar, né? Nós temos que mostrar que existem muitas vidas hoje sendo cuidadas de forma errada, né? Muitas famílias sendo iludidas com o erro dos pais, com o erro de alguns familiares, e se mostram dessa forma interessados em manter essa ganância e manter a corrupção, porque ela já é normal, já é enraizada no povo, e a gente tem que aproveitar da situação. Muitos se justificam desse pecado. Eu queria que você pensasse nisso. Como você, como cristão, pode agir hoje, né? Para quem que você vai falar sobre isso? E como você vai abordar uma pessoa, ou alguém da sua família, ou alguém da sua comunidade, ou algum conhecido teu, ou você mesmo, como você vai abordar na sua mente uma mudança de vida, uma mudança de atitudes, e partir para colocar no coração de que o mais importante é nós estarmos na presença de Deus. Não é só participar das atividades que a igreja de repente marca, né? Mas não é só aparecer na foto do livro de alguns anos a mais da igreja, não é só aparecer num cântico na escola dominical. Não é só isso, né, que faz parte da vida cristã. O envolvimento com as causas de Deus, o envolvimento com aquilo que Deus nos desafia a ser, talvez seja a coisa mais importante e que nós devemos cuidar nesse momento. Então cuide, porque o mal ele não começa da noite para o dia. E muitas vidas estão aí correndo perigo hoje, e nós podíamos estar sendo os alertas, né? Sendo o alerta de Deus, para de repente ajudar as pessoas a pensarem de forma diferente, né? E que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, que Deus esteja estendendo sua mão sobre nós. E vem aí mais um desafio, que são os novos livros aí dos profetas do Velho Testamento. Vem mais alguns estudos, e que vocês possam estar sempre dispostos a nos ouvir, a ouvir o que Deus de repente preparou, colocou em nosso coração.
Deus abençoe a todos.